Tudo bem, caríssimos alunos do primeiro ano da Escola do Jaderlândia? Tranquilidade? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Então, nesse videozinho, nós vamos dar umas dicas para as 4 questões do simulado referentes à matemática, tá? As 4 questões estão de acordo com o que você recebeu até agora de atividades para fazer. Vamos a elas, tá? A primeira coisa que você vai ser cobrado, é no que se refere à operação com fração, mais precisamente, soma e subtração de fração. Então, vou colocar aqui para você um exemplo. Vamos supor que você tenha a fração 3/4 para somar com a fração 1/5 e para subtrair da fração 2/6, por exemplo. Tá? Ora. Eu tenho aí soma e subtração de fração com os denominadores diferentes. Então, o que eu faço? Primeira coisa, encontro o MMC, o mínimo múltiplo comum. Ah, o que é isso? Eu não lembro. Como é que eu faço? É aquela história. Você pega os denominadores, no caso, o 4, o 5 e o 6, e fatora. Te lembra disso? O que é fatorar, professor? É fazer aquela verificação. Né? Eu vou dividir por quanto? Começando aqui pelo 2, fatores primos, dá por 2. Aí, que dá 2, que dá 5 e que dá 3. Te lembra disso? Isso aí é quinto ano, bons tempos, era felicíssimo, não sabia. Aí dá por 2 ainda. Aí dá 1, 5 e 3. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Aí dá 1, 5 e 1. Agora dá por 5. Que dá 1, 1. Então, quando tudo chegou no 1, acabou. O que eu faço aqui? Eu pego essa galera aqui e multiplico. 2 vezes 2, 4. Não é? 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, 60 vai ser o meu MMC. 60 vai servir como o mesmo denominador para todas as frações. Por quê? Porque eu só posso somar e subtrair frações que tenham o mesmo denominador. Qual é agora a operação? Pego aqui este MMC, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico. Pego o MMC, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico. Tá? Então, 60 dividido por 4 vai dar 15. 15 vezes 3, 45. Mais 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Menos, coloco menos aqui. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Pronto. Tá? Então, isso aqui, todas as frações ficaram com o mesmo denominador e, claro, eu troco o numerador fazendo este processo. Pego o IMC, repito, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. E agora efetuo o que apareceu. Mantenho aqui o meu MMC e efetuo aí os meus numeradores. 45 mais 12, eu vou ter 57. E 57 tirando 20, eu vou ter quanto? Eu vou ter quanto? 37. Então, esta fração 37 sobre 60, que não dá para simplificar, se desse para simplificar, eu simplificaria, é o resultado ali de 3/4 mais 1/5 menos 2/6. Não é? Lembrando que qualquer coisa você tem dicas lá nas atividades que vocês receberam, links explicando o assunto. Outra situação. Uma outra coisa que vai aparecer no
simulado de vocês é o que nós conhecemos em matemática, teorema de Pitágoras. Então, vamos lembrar aqui, tá? Triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo, ele tem, para os três lados, nomes especiais. O maior lado, que é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois lados recebem o nome de catetos. Então, eu tenho o famoso teorema de Pitágoras, que diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Né? A ordem aí tanto faz. Então, se me dão aí um triângulo retângulo, qualquer que seja a posição, deixa eu até trocar aqui a posição, eu já ia colocar a posição igual, olha só, qualquer que seja a posição, tá? Por exemplo, vou colocar um triângulo aqui assim, ó. Olha, tá aqui o meu triângulo retângulo. Bem aqui, vou colocar o ângulo reto. Então, vamos supor que eu tenho aqui 10, tá? Que eu tenho aqui 6, que eu tenho aqui x. Ora, eu quero calcular essa medida, tá? Eu quero calcular essa medida. Então, eu estou vendo que é um triângulo retângulo. Né? Não vai vir assim. Usando o teorema de Pitágoras, calcule x. Não. Vai vir lá. Dado o triângulo abaixo, calcule x. Aí você está vendo que o triângulo é um triângulo retângulo, em que você conhece dois lados, no caso aqui o 10 é a hipotenusa, o 6 é um cateto e o x é o outro cateto. Então, você pode aplicar o teorema de Pitágoras e fazer essa conta. Olha só. Soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Pronto. Então, esse é o teorema de Pitágoras, né? Soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí vai surgir uma pequena equação. Aí você vai resolver essa equação. X ao quadrado mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Igual 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que vai dar 100. Esse 36 passa para o outro lado. Estou resolvendo uma equação. X é igual a 100 menos 36. X ao quadrado é igual a 64. Numa equação, sempre eu passo para o outro lado a operação inversa. Então, se aqui eu tenho uma potência, qual é a operação inversa da potência? A radiciação. Então, eu passo para o outro lado a radiciação. Então, x é igual a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Resposta, o 8. Pronto. Então, você descobre que é 8. Tá? Geralmente, e agora não me recordo na sua prova, se o problema é contextualizado ou não. O que é contextualizado? Ao invés de eu falar que é um triângulo qualquer, eu digo que é uma praça, eu digo que é uma piscina, não é? Eu digo que, de repente, é um poste, alguma coisa assim. Tá? Eu falo algo real. Isso que a gente chama de contextualizar. Mas, seja contextualizado ou não, triângulo retângulo. Eu conheço dois lados e quero um terceiro lado, eu aplico o teorema de Pitágoras e isso me resolve o problema. E no seu simulado também você será cobrado do emprego referente a conjuntos, do emprego dos sinais de inclusão ou não. Então, só para lembrar, eu tenho o símbolo pertence, tá? Eu tenho o símbolo não pertence, eu tenho o símbolo está contido, eu tenho o símbolo não está contido, eu tenho o símbolo contém e eu tenho o símbolo não contém. Beleza? Ora, presta atenção.
Esses dois aqui, isso é linguagem matemática. Eles vão ser usados entre elementos, entre elemento e conjunto. Vou já mostrar um exemplo. E esses aqui, eles vão ser usados entre conjunto e conjunto. Tá? Então, essa é a linguagem matemática. Beleza? Olha só, exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o número 4 e eu tenho aqui o conjunto 6, o conjunto 2, vou colocar um outro exemplo, 4, 6 e 9. Aí eu quero te dizer que o 4 está aqui dentro. Então, eu vou escrever que 4 pertence a esse conjunto, porque o 4 é um elemento. Então, o 4 está dentro daquele conjunto. Se eu tenho, por exemplo, o número 10, aí eu tenho o conjunto 3, 6, 9, 12. Tá? Aí eu quero dizer que o 10 não está nesse conjunto aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, 10 não pertence a esse conjunto. Tá? Então, quando eu quero dizer que um elemento está ou não dentro de outro conjunto, eu vou usar o pertence ou não pertence. Agora, olha só. Vamos supor o conjunto dos elementos 0, 1 e 2. E vamos supor esse outro conjunto, 0, 1, 2, 3, 4. Aí, eu quero afirmar que este conjunto está dentro deste outro conjunto aqui. Então, eu não posso dizer que este conjunto pertence a esse conjunto aqui. Por quê? Porque este símbolo eu só posso usar entre elemento e conjunto. Então, quando a situação envolve dois conjuntos, eu vou usar um desses 4 aqui. Como eu quero dizer que 0, 1 e 2 está dentro desse conjunto, 0, 1, 2, 3 e 4, eu vou dizer que 0, 1, 2 está contido dentro do 0, 1, 2, 3 e 4. Outro exemplo. Vamos colocar aqui o conjunto 2 e 6. Aí vamos colocar aqui o conjunto 3, 5 e 7. Poxa, o conjunto formado pelos elementos 2 e 6 não está aqui dentro do conjunto formado pelos elementos 3, 5 e 7. Ora, para afirmar isso, então, eu vou dizer que o conjunto 2 e 6 não está contido dentro desses elementos. Os símbolos contém e não contém, eles acontecem quando o conjunto maior vem primeiro. Por exemplo, vamos supor que eu tenha o conjunto 1, 2, 6, 10. E tenho aqui o conjunto 2 e 6. Ora, aí eu quero afirmar que nesse conjunto maior, dentro dele está o conjunto 2 e 6. Olha aqui, 2 e 6, né? Aí eu vou dizer assim, que este conjunto maior, 1, 2, 6 e 10, contém o conjunto 2 e 6. Tá? E eu poderia ter, de repente, o mesmo conjunto, 1, 2, 6 e 10, e o conjunto 0 e 3. Aí eu quero dizer que nesse conjunto maior, 1, 2, 6 e 10,
Dentro dele não está o conjunto 0 e 3. Aí eu vou dizer, então, que o conjunto 1, 2, 6 e 10 não contém o conjunto 0 e 3. Tá? Então, isso aí é apenas de linguagem matemática e você vai ter lá duas questõezinhas sobre esse assunto. Legal? Dentro da matemática, só para lembrar, está lá nas suas atividades, eu tenho o conjunto dos números naturais, que é o menor de todos os conjuntos, porque só pega o zero e os números positivos. E aí o conjunto dos números naturais está dentro de um conjunto maior ainda, que é o chamado conjunto Z, conjunto dos números inteiros, que, além dos zeros positivos, também pega os negativos. O conjunto dos inteiros está dentro de um conjunto maior ainda, chamado de conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, que além dos números positivos e negativos, envolve todas as frações. Que eu tenho um conjunto à parte, chamado de conjunto dos números irracionais, que é aquele conjunto que guarda aquelas raízes não exatas e alguns números especiais dentro da matemática, tipo o número π, e juntando, como ele é um conjunto à parte, juntando toda essa galera, eu tenho um conjunto maior que todos eles, chamado de conjunto dos números reais. Então, está tudo lá, não é? Nas atividades que vocês receberam, tá? Então, é só dar uma lida, é só seguir essa dica. O que vai ser cobrado de vocês em matemática, as 4 questões que vão ser cobradas de vocês em matemática estão nessas dicas que eu acabei de dar aí para você. Tudo bem? Um grande abraço para você, bom simulado e até a próxima informação. Tchau, tchau, meus amigos. Grande abraço.